Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuando a nossa série dedicada a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, vamos penetrar por uns momentos com a imaginação no lar católico atual, um lar de católicos fervorosos. A família reunida está rezando. Cadenciadamente sucedem-se as Ave-Marias do terço, como as notas de um cântico, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós. E também como o refrão de uma canção, Santa Maria, Mãe de Deus. Enquanto esses corações tornam a invocar Maria com a exclamação maravilhada de Santa Isabel, a mãe do meu Senhor, dizia ela, quase com certeza nem imaginam que por trás dessa doce expressão, Mãe de Deus, estão latejando os ecos apaixonados das mais antigas manifestações da devoção a Maria, das mais antigas de toda a história do cristianismo. Todo amor tem horas de paz e horas de sobressalto. Nas horas tranquilas vai fluindo como um rio copioso e manso. Nos momentos em que esse amor é agredido de qualquer forma, o coração salta, quer para defendê-lo com ardor, quer para externá-lo com paixão. Foi isto que sucedeu com o amor a Maria no coração dos cristãos dos primeiros séculos. Já no amanhecer do cristianismo, a figura da Mãe de Jesus era uma amável presença na vida dos fiéis. Um belo testemunho dessa presença é a imagem mural da Virgem com o menino, em clara referência à profecia de Isaías sobre a Virgem Maria. Eis que uma Virgem conceberá um filho, etc. É uma imagem, eu tive a sorte de visitar essas catacumbas e de vê-la. É uma imagem desenhada por um grafiteiro devoto na parede das catacumbas de Priscila, em Roma. Porém, muito cedo, já a partir do final do século I, houve quem tentasse desvirtuar, com interpretações heréticas, o ensinamento transparente do Evangelho sobre a maternidade de Maria. É verdade que os primeiros ataques foram desferidos diretamente contra o filho, não contra a mãe. Contra a mãe era agredida só em consequência da agressão ao filho. Mas é um fato também que a reação dos primeiros cristãos mostrou que para eles o amor a Maria estava inseparavelmente unido ao amor a Jesus Cristo. Esses ataques começaram através dos ebionitas, uma seita semi-cristã de raízes judaicas que se recusava a admitir que Cristo fosse Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no seio de uma virgem. Uma velha heresia que os racionalismos e o ceticismo de todas as épocas não deixam de desempoeirar. Para os ebionitas, Jesus teria nascido como qualquer outro homem, fruto da união de um homem e de uma mulher, no caso de Maria e de José. Portanto, para eles, Cristo não seria de modo algum a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Ou seja, não seria Deus verdadeiro, mas apenas um homem. Em consequência, Maria não seria a Virgem Mãe de Deus. Quase ao mesmo tempo, a literatura cristã do século II e III viu-se invadida
por uma multidão de escritos de seitas denominadas gnósticas, procedentes de ambientes e influências sincretistas. O gnosticismo judaico, a filosofia neoplatônica, etc. Esses grupos proclamavam praticamente o contrário dos anteriores. Negavam a realidade da humanidade de Cristo. Nosso Senhor jamais teria sido um homem verdadeiro. E por isso a afirmação de São João, no prólogo do seu Evangelho, de que o Verbo se fez carne, não teria um sentido real. Essas doutrinas ensinavam que Jesus era um ser exclusivamente espiritual de origem divina, embora distinto de Deus, o qual teria vindo à Terra através de uma mãe virgem, mas com um corpo irreal, fictício, aparente, que eles denominavam corpo psíquico. É evidente que ao negar-se a humanidade de Cristo ficava automaticamente anulada a verdadeira maternidade de Maria. Nosso Senhor não teria formado um filho em suas entranhas, sangue do seu sangue, mas teria sido apenas o canal de passagem de um ser espiritual. Como dizia um dos representantes dessas seitas gnósticas, Ptolomeu, Jesus ter-se-ia limitado a passar por Maria como a água passa por um conduto. Assim o escrevia. A fé e o amor dos primeiros cristãos estavam atingidos em cheio e reagiram com força. Em face desses dois erros, os pastores e o povo responderam reafirmando e sublinhando vigorosamente duas verdades essenciais do mistério de Maria Santíssima: que ela foi verdadeira mãe de Cristo e que não concebeu por obra de varão de homem, mas por obra de Deus, mantendo intacta sua virgindade. Estamos perante as primeiras manifestações coletivas da fé e da piedade mariana, mas de manifestações que já em fins do século I e no século II ficam plasmadas, esculpidas com uma nitidez admirável nos textos das mais antigas profissões de fé. A profissão de fé é o credo. E essas antigas profissões de fé, todas, de um modo ou de outro, diziam: creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu pelo Espírito Santo da Virgem Maria. Natus est, em latim, de Espírito Santo, ex Maria Virgine. A fé da Igreja, de todos os fiéis, era, assim, fixada em formulações cristalinas, tão claras. Em primeiro lugar, se afirmava, se reafirmava, se ensinava com a autoridade da Igreja que Cristo é verdadeiro homem, porque nasceu realmente de Maria, ex Maria Virgine. Maria é sua mãe. Já o afirmava São Paulo escrevendo aos Gálatas: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Em segundo lugar, Jesus Cristo é Filho de Deus, nasceu do Espírito Santo, e a sua mãe não concebeu de varão, de um marido, mas foi virgem, de Maria Virgine. Já nos começos do seu Evangelho, São Mateus declara sobriamente: Maria achou-se, tendo concebido do Espírito Santo. Daí as aflições de São José, que via a gravidez inexplicável de Maria, não queria pensar mal dela, preferia morrer antes que pensar mal, mas não entendia. E Deus depois o tranquilizou e lhe esclareceu. Mais explicitamente, ainda ensina São Lucas, aquele evangelista que acompanhava São Paulo enquanto São Paulo esteve preso na Palestina, em Cesareia Marítima, e ele esteve pelo menos um ano tendo oportunidade de falar com pessoas que conheceram Jesus.
pois São Lucas obteve de Maria as confidências das coisas que ela guardava no coração. Quando o anjo anuncia a Maria que conceberá em seu seio e dará à luz um filho, a Virgem responde com um pedido de esclarecimentos. Como se fará isto, pois eu não conheço o varão? Maria não duvida do que o anjo lhe anuncia da parte de Deus, mas precisa de uma explicação de como se fará isso. Essas palavras não teriam sentido algum se a Virgem tivesse o projeto de realizar com José, com quem estava desposada, a constituição de uma união matrimonial como as outras. Se Maria pronunciou essas palavras foi porque tinha oferecido a Deus a sua virgindade, movida por Deus, vendo isso como uma vocação, e possuía a consciência, portanto, de que Deus queria e aceitava este oferecimento da sua virgindade para sempre. Por isso, não lhe era fácil compreender como seria possível que o mesmo Deus que a queria virgem a quisesse também mãe. A resposta do anjo dissipou todas as dúvidas. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Desde o século I, a fé cristã entendeu que era uma verdade divinamente revelada que Maria foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Essas são as verdades do Evangelho. Esta é a fé que os nossos irmãos dos primeiros séculos abraçavam com toda a sua alma, tal como haveriam de fazer todos os que fielmente os seguiriam no decorrer da história. Houve ainda um novo capítulo nessas reações da fé e do coração. Esse terceiro capítulo se desenvolveu cerca de 2 séculos mais tarde. Desta vez tratou-se de um teólogo de Antioquia, Nestório, que fora elevado à sede patriarcal de Constantinopla. Bispo patriarca de Constantinopla. Um belo dia começou a pregar alto e bom som contra a maternidade divina de Maria. Dizia Nestório que Maria não deveria ser chamada Mãe de Deus, mas apenas Mãe de Cristo. Por quê? Porque o teólogo em questão achava necessário dividir Cristo, distinguindo nele 2 pessoas diferentes, 2 personalidades, que, segundo afirmava, só estariam justapostas uma à outra, a humana e a divina. Por outras palavras, Cristo seria uma pessoa humana à qual se teria unido, associado, uma pessoa divina. Conclusão: somente a pessoa humana seria filho de Maria. Com isso, além de desvirtuar o mistério de Cristo, recusava-se a proclamar que Maria é verdadeiramente, como dizia, inspirada por Deus, Isabel, a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. A reação dos fiéis, hierarquia e povo cristão não se fez esperar. Brotou com o ímpeto de um incêndio, reafirmando unanimemente a verdade revelada por Deus. Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que, sem deixar de ser Deus, assumiu nas entranhas virginais de Maria a natureza humana. Nele há, esclarece a Igreja nessa época, uma só pessoa, a pessoa divina, e 2 naturezas distintas, humana e divina, unidas num único ser pessoal. Maria é, portanto, a verdadeira Mãe de Deus, porque mãe de uma pessoa que é Deus. Nenhuma mãe é apenas mãe do corpo do filho, embora só tenha gerado o corpo, mas é mãe do filho inteiro, da alma de uma pessoa, mãe de João, mãe de Antônio, mãe de Clara. Da mesma maneira, Maria é mãe de Jesus, que é uma pessoa, e é uma pessoa divina. Por isso, se fala com verdade que é verdadeira Mãe de Deus. Essa foi a verdade reafirmada e definida em 22 de junho do ano de 431, pelo Concílio de Éfeso,
em que a heresia de Nestório foi condenada. É comovente ler a carta de São Cirilo de Alexandria, que foi a alma desse concílio, relatando o que aconteceu na cidade de Éfeso nesse dia de verão. Ao anoitecer, dizia, uma autêntica multidão atirou-se às ruas, depois que os bispos reunidos no concílio acabavam de proclamar a verdade da fé e de condenar o herege. Inflamado de entusiasmo, o povo acompanhou os padres conciliares até os seus domicílios com tochas acesas e cânticos, aclamando em grandes vozes, na língua grega, que é a que se falava lá, Theotokos, Theotokos, que quer dizer Mãe de Deus, Mãe de Deus. Gritavam essa verdade de fé com toda a sua alma, Mãe de Deus, Mãe de Deus. O amor a Maria arrebatou os corações dos fiéis, esfuziantes de ternura. Os ecos daquela noite memorável em Éfeso não se extinguiram nem se extinguirão jamais. Hoje, como ontem, como sempre, brotará das fibras mais íntimas da alma dos bons cristãos a alegria de dizer, saboreando essa verdade de fé: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores.